Bom dia mais uma vez, meus irmãos, graça e paz. Então, recapitulando, nós estamos numa série de lições sobre o evangelismo pessoal, né? Nós já aprendemos os conceitos bíblicos sobre o evangelismo, já aprendemos como abordar uma pessoa para evangelizar. E a lição de hoje vai nos trazer os conflitos entre as cosmovisões e como evangelizar as pessoas de diferentes públicos. Né? Vamos ler o nosso texto-chave, está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Todos acharam? Diz o seguinte: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, a lição de hoje vai nos apresentar aqui o evangelismo, ele nos levar a compreender as diferentes cosmovisões, principalmente a nossa cosmovisão cristã, bíblica, e vai nos mostrar que o evangelismo, às vezes, ele entra num campo de conflito, né? E vamos aprender melhor a nos capacitar melhor a apresentar o evangelho verdadeiro para essas pessoas de diferentes cosmovisões. Bom, tem pouca gente aqui hoje, para ser dividido em 4 grupos, nós vamos fazer só 2 para ser mais rápido. O pessoal do lado de cá, da direita e da esquerda. Deixa eu só distribuir aqui um folhetinho dos personagens. Bom, a atividade, a lição de hoje, nos dá alguns personagens e algumas características desses personagens e nos dá algumas perguntas para respondermos sobre eles. Os irmãos têm alguns minutos aí para observar e depois nós vamos responder qual a principal crença dessa pessoa, qual o conflito da crença dele, dessa cosmovisão dele, com a cosmovisão bíblica, e qual seria uma boa ponte evangelística, qual seria um bom argumento bíblico, né, para fazer essa ponte. Repetindo as perguntas, identificar a crença dessa pessoa, ver onde entra em conflito essa crença dessa pessoa com a cosmovisão bíblica e qual seria uma boa ponte evangelística. Se os irmãos lembrarem de algum trecho, algum versículo bíblico que contesta essa crença dele. Amém. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Alguém desse grupo apresente o personagem. O nosso personagem. Cadê? É só ler. Oi, eu vou ler aqui. A gente vai debater as respostas juntos. Nosso personagem, na verdade, é a maioria da população da nossa cidade. Idade 62 anos, profissão motorista, contexto. Cresceu em família católica, participa de festas religiosas, mas não lê
a Bíblia. E Seu João de Doquinha é o nome do personagem, da personagem. A fala típica de Seu João de Doquinha: eu creio em Deus, sim. Sou católico desde pequeno. Sempre fui à missa, faço minhas promessas, acendo vela para os santos. Deus sabe que eu tento ser uma boa pessoa. Então, é um católico tradicional, né? Então, aí já responde a nossa primeira pergunta. Qual a principal crença dessa pessoa? Católico, né? Onde está, de acordo com o que a gente tem aí nas características dele, onde entra em conflito com a cosmovisão bíblica, o que ele afirmou? A crença dele está baseada em boas obras, né? Em boas obras. Ele aí entra que ele não há surge a dúvida de um relacionamento real com Deus, porque a fé dele é baseada apenas em uma religião. Ele diz: eu sou desde pequeno, eu acendo vela para santos, eu participo das missas. Então, não é uma fé salvífica, né? Não está baseada na única esperança, porque no fim ele deixa claro em que a fé dele se baseia: eu procuro ser uma pessoa boa. De fato, a gente precisa mostrar para ele que a salvação ela não é pelas boas obras. Todos pecaram, né? Todos pecaram e estão afastados de Deus. Mostrar esse caminho para ele, mostrar que ele é pecador e que a única solução é Cristo Jesus, né? Pronto, então o irmão já apresentou para nós aí as duas perguntas, né? Onde entra em conflito e qual seria a ponte, né? O conflito é que eles acreditam em salvação por obras, por rituais, e a ponte seria apresentar que a salvação vem pela graça. Sim, a Carla até apresenta. Vai, amor, aquele da estratégia. Nós aprendemos certa vez uma estratégia evangelística. Quando a pessoa se diz muito boa, diz que não faz muitas coisas para Deus, né? E tem certeza da salvação. Aí a gente vai para os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos geralmente não são contestados, né? Nem por católico, nem por judeu. Nós vamos para os 10 mandamentos, para a pessoa entender que todos nós quebramos a lei de Deus. Até o não matarás. Jesus diz que aquele que odeia seu irmão já matou o seu irmão. Então, quando a pessoa se depara com a lei de Deus e como ela quebrou essa lei várias vezes na vida, aí nós perguntamos: o que é que um juiz justo faz quando um criminoso comete um crime? Aí a pessoa responde: coloca na cadeia, a pessoa é condenada. Da mesma forma, será conosco. Nós somos condenados porque nós quebramos a lei de Deus. E aí é o momento de apresentar a graça em Cristo, né? Apresentar aquele que morreu em nosso lugar, que foi condenado em nosso lugar, e que a pessoa tenha a oportunidade de depositar sua fé na obra dele, não em suas obras. Porque por nossas obras nós não seremos salvos, nós já estamos condenados. E aí o versículo que eu creio, pelo menos quando tem esse debate, acho que é o versículo que a gente sempre usa, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E é a Bíblia mesmo, que a gente tem que, claro, tem as estratégias, mas a gente tem que apresentar mesmo a Bíblia. E o que a gente estava comentando aqui, o que acontece muito com essas pessoas ditas religiosas, elas não têm o hábito elas não leem a Bíblia, porque quando começa a ler a Bíblia, vai existir conflitos. Foi comigo e é com todos aqueles que começam a ler a palavra. Porque quando ele é muito religioso, ele começa a entrar em conflito com o que a palavra de Deus diz. No caso da católica, como a gente vai ver mais à frente, eles acreditam na autoridade da igreja, dos padres, e não se propõem a ler a Bíblia, né? Quando lê, entra em conflito. Esse grupo aqui agora, alguém lê para nós os personagens. O personagem 2 é a Edna. Idade tem 45 anos, profissão terapeuta holística. E o contexto, ela já foi católica, hoje frequenta centro espírita e também é adepta de religiões afro-brasileiras. A fala típica: eu acredito muito em Jesus,
mas não nesse Deus punitivo. Acho que cada um colhe o que planta. Estamos aqui para evoluir espiritualmente. Então, aqui a gente já se depara com uma contradição à nossa visão cristã, porque ela é adepta, ela frequenta centro espírita. O que é que os espíritas defendem? Eles defendem que vão buscar ali uma salvação por meio de quê? De obras. Eles buscam ali alcançar um nível de perfeição, e se eles não alcançam numa vida, eles acreditam que eles vão ter a oportunidade de reencarnar, para assim tentar ter outra oportunidade ali de tentar alcançar esse nível de perfeição. E isso a gente pode até usar como um texto bíblico, né, para argumentar, buscar ali, usar como texto base, né, para confrontar essa crença espírita. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o único caminho para a salvação é Jesus. Se a Edna, que é espírita, busca lá pelo meio deles, né, por meio de obras, de levar uma vida ali de buscar alcançar a perfeição, ou seja, isso confronta diretamente o cristianismo, porque Jesus teria morrido por quê? Jesus, nesse caso, da forma que os espíritas tentam buscar salvação por meios próprios, né? Por meio de obras ali, nesse caso, Jesus teria morrido em vão. Para eles não faz sentido, né? Eles não estão buscando a salvação por meio de Jesus, eles estão buscando por meio de obras, e nesse caso Jesus teria morrido em vão. Então, a forma que como a personagem busca a salvação confronta diretamente o cristianismo, e a gente pode utilizar esse texto bíblico como base, né? Porque se a Bíblia diz, né, as Escrituras dizem que o único caminho é Jesus para alcançar a salvação, então eles estão buscando a salvação de uma forma errada. Passar aqui a palavra aqui para o irmão Rosalvo, que vai mais algum falar comentário? mais alguma coisa? Acho que o irmão falou praticamente tudo aí no sentido do que é o espiritismo, né? E essa questão de evolução, né? E também de buscar, tem um outro texto, né? O mesmo texto que nós também chegamos lá, que é o mesmo texto que a Ana Lúcia citou, lá de Efésios, né? Que fala que pelas obras nós não vamos alcançar os céus, pela fé, né? Porque cremos em Cristo e pelo sacrifício de Cristo, e não pelo aquilo que nós fazemos. Então é isso. Então nós podemos... Só mais uma palavra aqui rapidinho, irmão. Pode falar. Aqui a personagem afirma acreditar em Jesus, né? Mas não nesse Deus punitivo. Primeiramente, o fato é que não é só acreditar em Jesus. Acreditar, até Satanás acredita, né? Pilato, lá na crucificação, Pilatos também acreditou, né? Mas mesmo assim Jesus foi crucificado. Embora Pilatos achasse que ele ainda ficou balançado lá. Eu acho que ele realmente é o rei dos judeus. Mas de qualquer forma ele não serviu a Jesus. O fato não é só acreditar em Jesus, é também buscar servir a Jesus, né? Buscar levar uma vida condizente com o que Jesus quer que vivamos. Sim. E a questão de não acreditar nesse Deus punitivo, no caso, a personagem precisaria estudar melhor para entender o contexto desse Deus que ela diz que é punitivo, né? A gente vai ler o Antigo Testamento, de fato a pessoa fica um pouco meio assustado ali com a história, mas a gente tem que analisar muito bem as Escrituras para ver que tudo que aconteceu lá no Antigo Testamento era uma forma de simbolizar o que viria a acontecer futuramente, né? Lá tinha os sacrifício de animais, pela expiação do pecado e tudo mais, mas aquilo ali era uma forma transitória de buscar sinalizar do que viria a acontecer, que seria o sacrifício do Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito que iria morrer
em favor, né? Era necessário sangue, né? Derramamento de sangue ali, para que de fato fôssemos, tivesse essa oportunidade de nos livrar da consequência do pecado, que era a morte eterna, né? Então era uma forma de sinalizar o que viria a acontecer, que era o sacrifício de Jesus em nosso favor, para que por meio desse sacrifício pudéssemos alcançar a vida eterna. Então é isso mesmo, os irmãos estão bem afiados, e isso era só uma atividade já para ver onde que cada um de nós já está nesse passo a passo do evangelismo, e o objetivo da lição é justamente esse, né? É nos ajudar a compreender os conceitos bíblicos, o conceito bíblico de cosmovisão, identificar os principais pressupostos, principais argumentos das cosmovisões mais populares nos dias de hoje, a nos ajudar a discernir onde cada uma delas entra em conflito com o Evangelho, nos ensinar a importância, né, de aprender a fazer boas perguntas, como foi feito aqui, né, qual a principal crença, para identificar onde está o conflito com a cosmovisão bíblica. Então, aprender a fazer boas perguntas para assim, então, conduzir o evangelismo, a conversa, de uma maneira prática, bíblica e intencional. Amém? Então, dando continuidade, o que é cosmovisão? Os irmãos já devem ter ouvido, já têm conhecimento, que a cosmovisão ela é uma maneira de ver, uma maneira de entender o mundo, as relações humanas e os papéis e a finalidade da existência humana. Então, de acordo com o Google lá, a cosmovisão é como se fosse uma lente, um conjunto de crenças pela qual o ser humano analisa a existência, e esse conjunto de crenças, né, orienta a maneira de pensar, viver e de tomar decisões. Então, toda pessoa, todos nós, todo grupo de pessoas tem uma cosmovisão. Todo grupo de pessoas interpreta a realidade a partir de uma cosmovisão. E nós vamos ver que evangelizar muitas vezes não é apenas transmitir informações bíblicas, vai um pouco além de apenas isso, mas às vezes nos leva ao campo do conflito, principalmente com pessoas de cosmovisões diferentes, que são ferrenhas. Às vezes a gente entra em conflito, mas num conflito de ideias, né? Então a gente vai nos levar a confrontar o sistema de crenças dessas pessoas com a verdade do Evangelho. E nós já vimos que esse conflito, esse confronto, ele é espiritual, como lemos já em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, né? Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos são poderosas em Deus. Então, o evangelismo, o discipulado pessoal, ele é discernir, identificar as incoerências, as inconsistências das cosmovisões rivais, entre aspas, e apresentar então Cristo como a única visão de mundo verdadeira, coerente e salvadora. Então, isso é cosmovisão, e essa é a forma do Evangelho, né? Identificar, discernir e confrontar. Continuando, então, nós já vimos o que é cosmovisão. O que seria então a cosmovisão bíblica? A cosmovisão é a maneira de ver, entender e tomar decisões. A cosmovisão bíblica, então, é a maneira de ver, entender e tomar decisões à luz da Bíblia. Correto? Nós usamos a Bíblia, então, como o balizador dessas análises, desse entendimento e dessa tomada de decisão. O que a cosmovisão bíblica nos afirma? Eu queria 3 irmãos
Irmão Jefinho, você abre para mim a Bíblia em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Meu irmão, você pode ler Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao 25. Romanos, capítulo 1. Meu irmão, abra para mim sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Já deixe pronto, a gente vai apresentar Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Então, o que a cosmovisão bíblica nos afirma? Provérbios 9, 10, o que diz lá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Conhecer o santo é ter entendimento, é ter a compreensão das coisas. Então, a cosmovisão bíblica, a Bíblia nos mostra que Deus é o Criador, e Deus é soberano, e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, como os irmãos comentaram, né? Às vezes a pessoa diz que acredita, não, eu acredito em Jesus, mas não tem esse temor. Romanos capítulo 1, versículo 21 a 25. Amém. Então, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não o renderam graças, se dizem sábios, mas se tornam loucos, trocam a glória de Deus por coisas feitas pelo homem mortal e trocam a verdade de Deus pela mentira. Então, a Bíblia nos apresenta aí que Deus é criado à imagem de Deus, mas é caído, o pecado separa o homem de Deus e torna, então, o seu entendimento, o seu coração, né, se torna fútil, se torna insensato e obscurecido. Então, toda cosmovisão que apresenta o entendimento por si só, pelo homem, sem ter uma base bíblica, a gente vê que está obscurecida, né? E Colossenses capítulo 2, versículo 8. Lê para nós, irmão. Tenham cuidado, né, para que ninguém os escravize nas filosofias vãs, filosofias enganosas, se fundamentando em tradições humanas, princípios elementares deste mundo, como a gente já viu, né, que muitos se fundamentam nisso, nessas tradições. Então a Bíblia nos apresenta aí Jesus Cristo, único Salvador. E a verdade, ela é objetiva, ela não é mutável, né? Ela nos é revelada nas Escrituras Sagradas, como vimos aí. Nós vamos ver isso mais aprofundado, né? Então, essa é a cosmovisão bíblica. E nós já podemos ver no exercício e aqui nos comentários que as principais cosmovisões bíblicas, elas se encontram em alguns argumentos, né? Elas minimizam ou então rejeitam a existência do pecado, relativizam a verdade,
elas oferecem uma salvação por obras, uma salvação sem cruz ou sem arrependimento, e substitui, né, Cristo por obras e rituais ou prazeres. Então, nós chegamos agora à parte que a lição nos apresenta. Tá funcionando? Funcionando. Nós chegamos na parte que a lição nos apresenta os principais conflitos entre as cosmovisões, né? Vai nos apresentar aí algumas das principais religiões e visões de mundo e como podemos confrontá-las à luz do Evangelho de Cristo. Então, a cosmovisão católica é a primeira aí. Como que nós podemos levar a uma pessoa dessa cosmovisão a ir da tradição religiosa ao Evangelho da graça, né? Então, catolicismo é popular, aprofundado profundamente enraizado na cultura brasileira. Algumas percentuais nos mostram que 56,7% da população brasileira é católica. Houve uma queda desse número em relação ao último censo, mas ainda continua sendo a maior religião, né, de pessoas que se consideram ou que são praticantes do catolicismo. E nós podemos ver que ela é marcada por tradições, é marcada por respeito a rituais, mas também podemos ver que ela sofre com sincretismos, sofre com ritualismos e com a confiança nas obras, como os irmãos já comentaram, né? O personagem até diz, não, eu creio em Jesus e faço por onde ser uma pessoa boa, mas parece que eles veem Jesus como um salvador que precisa de ajuda. Não à toa o Jesus deles ainda está pregado lá na cruz, né? Ainda está sofrendo lá na cruz. O Jesus dele não é alguém que já venceu aquilo. Então, os principais pressupostos apresentados pela cosmovisão católica que conflita com o cristianismo bíblico é a autoridade da tradição e da igreja acima da escritura. Nós já conhecemos que a escritura ela é autoridade final. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o que nós temos aprendido hoje, né, e que devemos aplicar é essa observação de ver, deixar a pessoa apresentar a sua cosmovisão, mas ver o conflito e apresentar a fonte bíblica. Outro argumento é a mediação de santos e principalmente de Maria, um argumento católico. Qual que é o conflito disso com a cosmovisão bíblica, né? A Bíblia nos diz que há um único mediador, que é Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nos diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então nós lembramos também, o próprio Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É algo tão claro, né? Mas que por não terem a prática de ler a Bíblia e acreditarem apenas nas tradições, na autoridade do homem na terra, eles não conseguem ver. Outro argumento é a salvação somente pela graça, a salvação pela soma entre a graça e méritos ou rituais, né, como meio de segurança espiritual.
E isso entra em conflito com o cristianismo bíblico, onde a Bíblia apresenta que a graça é somente, a salvação é pela graça somente e mediante a fé. Nós temos Efésios capítulo 2, do versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, nos apresenta lá, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Como a irmã apresentou isso aqui no momento da atividade. Nós somos salvos pela graça, e isso não vem de vocês. A gente não conquista, né? Não há o que a gente possa fazer para conseguir essa salvação. Então, na prática, como nós devemos abordar a pessoa que acredita na cosmovisão católica? Então, nós devemos valorizar o respeito que eles têm, né, pelas práticas religiosas, por Deus, pela Bíblia, mas nós devemos, como vimos aqui, mostrar que a salvação não é algo que conquistamos, mas um dom perfeito, já consumado. Devemos enfatizar a confiança no que Cristo já fez, convidar a pessoa a descansar em Jesus Cristo como o único mediador, como nós já temos base bíblica disso, de que Jesus é o único mediador, e convidar ela a se arrepender, né, a buscar conhecer a Jesus por meio da palavra e confrontar a idolatria e as tradições que não estão descritas na Bíblia. E isso sempre com muita oração. Amém? Alguma dúvida, algum comentário? Dando continuidade, nós vamos agora para a cosmovisão espírita ou de religiões afro-brasileiras ou de matriz africana, que foi o caso aí do nosso segundo personagem. Nós podemos ver aí que eles têm a crença na reencarnação, crença na comunicação com espíritos, crença na comunicação com mortos, na evolução moral da alma. Aqui nós já vemos que eles reconhecem, né, um mundo espiritual, que existe algo além, mas eles interpretam esse mundo espiritual à luz de revelações humanas e não à luz das Escrituras. Como nós vamos ver nos principais conflitos, onde essas cosmovisões entram em conflitos com a Bíblia, né? Então, vida após a morte. O que a Bíblia fala sobre vida após a morte? Eles falam da reencarnação. Alguém abre para mim Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27 e 28. Então, a Bíblia nos diz aí que há uma só vida, uma só morte, o homem morre uma só vez, e depois disso vem o julgamento, né? Então, existe já um conflito. Como que a pessoa reencarna? Ela vai nascer de novo, morrer de novo? Era até algo que eu estava pensando. O cara quer voltar para cá, ele prefere acreditar que um dia ele vai morrer, vai para o paraíso, ele prefere acreditar que vai voltar para cá. Eles acabam gostar da terra, né? Então, a Bíblia nos diz que há uma só vida, uma só morte, e após isso vem o julgamento.
Outro argumento, outro conflito é o contato com os mortos ou com espíritos. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Alguém lê para mim Deuteronômios, versículo 18, capítulo 18, Deuteronômios 18, Deuteronômio 18, versículos 9 a 12. Então a Bíblia nos mostra aí que é uma prática explicitamente proibida, né? Não permitam, não façam sacrifício do seu filho, da sua filha, não pratique adivinhação, magia, presságios, feitiçaria, encantamentos, consultar espíritos ou consultar os mortos. O Senhor tem repugnância e considera essas práticas como abominações. Então, é algo que fica claro para a gente, é explicitamente proibido. E as experiências que eles têm só podem ser explicadas por ações demoníacas, né? Porque nós vemos lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31, nós temos lá a história de rico e o mendigo Lázaro. Vamos abrir a Bíblia, Lucas 16. Eu vou dar só uma resumida, os irmãos já conhecem bem essa passagem. O rico viveu uma vida plena, com todos os prazeres e regalias, e o mendigo teve uma vida sofrida, recebeu o que era sofrimento. E os dois morrem. O mendigo é levado pelos anjos para um local, para o seio de Abraão, né, onde ele é ali então consolado, e o rico é levado para o Hades, onde ele sofre. E então o rico olha para cima e vê Lázaro com Abraão e fala assim: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e toque na minha língua para me aliviar desse sofrimento. E Abraão então explica para ele que existe um abismo intransponível e que não existe a possibilidade de um ir para o outro lado. Então a Bíblia nos deixa claro que os espíritos não podem voltar, os espíritos não podem ter contato com os vivos. Eu lembro, meu pai sempre fala que um irmão apresentando essa passagem, um irmão humilde, simples, ele falava da seguinte forma: nem os que para cá estão, para lá vão, nem os que para lá estão, para cá vão. Não tem intercâmbio aqui, não tem. Então, as experiências que eles têm só podem ser explicadas por ações demoníacas. Eles apresentam a salvação como um autoaperfeiçoamento, né? Eles anunciam a salvação por meio das obras, o que nós já vimos que vai contra a fé cristã, pois a salvação é pela graça, não pelas obras, em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10.
É isso mesmo. Quando eu estava lendo, eu até pode ter a ideia do purgatório pode ter surgido dessa passagem, né? Ao ler, a gente pode ter até uma lembrança dessa ideia deles de purgatório, que é um momento de passagem onde a pessoa sofre e depois, então, ela pode ser salva. Só que eles, no próprio texto, Abraão nos fala, mais à frente, Lázaro pede, fala assim, não, já que o rico pede, já que Lázaro não pode vir me dar um pouco de conforto, então manda alguém dos mortos voltar lá e avisar os meus irmãos, os meus parentes, para que eles não sofram mesmo. E Lázaro explica, né? Eles já têm a palavra que anuncia isso para eles e eles não creem. Então, mesmo como a gente viu, mesmo que alguém, versículo 31, Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. E teve alguém que ressuscitou dentre os mortos, né? O que acaba sendo uma forma de comunicação com os mortos, né? Então, são coisas que às vezes a gente fica impressionado. Todos eles têm vários argumentos, né? Não é adoração, é veneração. Sempre tem alguma desculpa. Organizando. Alguns acreditam que a solução é o Estado laico, né? É o Estado que não tem religião. E nós podemos ver que nunca se houve tanto uma distância do Estado e a palavra de Deus, não a igreja, mas a palavra de Deus, mas também nunca houve tanta iniquidade, maldade, né? Se o problema se a solução do problema era um Estado laico, o Estado agora está se afastando da Bíblia, por que está aumentando a maldade? Né? Entrar num debate onde a gente quer não ganhar o debate, mas mostrar a verdade e fazer a pessoa chegar a um ponto de questionar a sua própria crença, né? A pessoa, exatamente. Porque às vezes a gente entra num conflito e a pessoa sai zangada. Não quero nunca mais ver, não quero ver nem crente na minha vida mais. Então, na prática, a abordagem a uma pessoa com a cosmovisão espírita ou de religião de matriz africana, nós devemos então reconhecer o valor
do anseio espiritual que eles têm, essa busca que eles têm pelo conhecimento espiritual, mas mostrar que existe uma diferença entre uma vida espiritualista e uma vida em Cristo, né? Nós temos o conhecimento de que existe o mundo espiritual, né? Mas como nós vimos, essa comunicação é impossível e proibida, essa comunicação com os mortos, com os espíritos, e só pode ser explicado por ação demoníaca, né? Então, o que eles experimentam lá, as experiências que eles têm lá, são espirituais, mas não as experiências que eles acreditam. O irmão falando aí, eu estava lembrando de Efésios, versículo 6, capítulo 6, versículo 12, né? Onde diz, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades nas regiões celestiais. Ou seja, nós estamos, nós temos envolvimento, né? Relações com o mundo espiritual, principalmente o espírita que ele procura isso, né? Então, reconhecer dar valor a esse anseio pelo conhecimento do espiritual, mostrar a diferença de uma vida espiritualista para uma vida com Cristo. Muitos deles, eles têm medo, sentem culpa e desejam paz, são atormentados até por esses espíritos que eles buscam às vezes. Então nós podemos apresentar Cristo como um Cristo que liberta dos poderes espirituais do mal, né, e chamá-los ao arrependimento dessas práticas espirituais ilícitas. Amém? Continuando, nós vamos agora para os conflitos da cosmovisão ateia, né? Como que nós fazemos uma pessoa ir do ceticismo para chegar até uma fé racional. Então, os irmãos sabem, né, o ateísmo ele tem como base a confiança exclusiva na ciência e na negação do transcendente. Ele aqui já é o contrário do espírita ou da matriz africana. Ele nega o espiritual, ele nega o transcendente. E no fundo nós podemos ver que o ateísmo é uma religião também, e a fé deles é baseada na razão humana. O Deus deles é a razão humana. Onde, então, que a cosmovisão científica, ou ateia, entra em conflito com a cosmovisão bíblica. Nós podemos ver alguns tópicos principais e mais importantes. Então, conflito sobre a origem da realidade. O ateísmo, eles dizem que tudo que existe surgiu de processos naturais, surgiu do acaso, ou de causas impessoais, e que não há um Criador. Mas nós já vimos, a Bíblia nos mostra, né? Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nos mostra, Deus criou todas as coisas, de forma intencional, tudo tem um motivo. Ele separou as coisas, separou o céu, separou as terras, separou as águas, e tudo isso tem uma função, tudo isso tem um motivo. Então, nós podemos, nesse conflito, nessa argumentação, nós podemos ver que o ateísmo, a ciência, não explica de forma satisfatória. Certa vez eu estava vendo um documentário agora me falhou o nome do cientista, mas muito inteligente, considerado, falando sobre o universo, a infinidade do universo, a formação do universo e tudo muito grandioso, muito lindo. No final, eu falei assim, a única conclusão que eu posso chegar é que não existia nada antes disso. Eu falei, cara, um rapaz tão inteligente, nada, não existia nada. E é algo que a própria ciência fala que não existe a possibilidade, né? Eu lembro do colégio lá, a gente estudava a teoria da geração espontânea, onde antigamente acreditavam que um monte de lixo ali começava a aparecer rato e larva de mosca, era do nada. Só que fizeram o experimento e viram que era a mosca que ia lá, botava o ovo virava larva, o rato entrava lá de alguma maneira. Então a própria ciência diz, nada
resumindo, nada gera nada, apenas vida pode gerar vida. Então, como que tudo que existe hoje, um universo infinito, não dá para ser calculado, surgiu do nada. Então, é uma explicação insatisfatória, né? Eles dizem que nós podemos questionar, né, por que existe algo em vez de nada, se nada cria nada, né? Eles falam das leis da natureza, leis da física, leis da termodinâmica. Quem escreveu essas leis? Se há uma lei, então há um legislador. O cristianismo, ele já nos oferece uma causa, né, pessoal, uma causa racional para a existência. Como vimos, Deus criou todas as coisas. O conflito da cosmovisão ateia com a verdade, ou também com a moralidade. No ceticismo científico, eles consideram verdadeiro apenas o que pode ser testado e comprovado cientificamente. Mas nós podemos ver com a vida cristã, com o estudo da Bíblia, que o cristianismo até reconhece a ciência como válida, mas como limitada. Como nós já vimos, se a fé deles é na razão humana e a razão humana é limitada, então a ciência também chega a ser limitada. Porque nem toda verdade ela é científica, nem toda verdade ela pode ser testada, ela pode ser comprovada num laboratório, como por exemplo a moral, a ética, as experiências espirituais, como já comentamos no caso dos espíritas, né? Como que comprova isso num laboratório? Como que a matemática vai calcular uma relação dessa? Então, na prática, nós podemos abordar a pessoa que crê nessa cosmovisão com alguns questionamentos, né? Se não há Deus, por que então há algo realmente errado? De onde vem a nossa sede de justiça? Porque pode ser observado que em todos os povos, até povos mais isolados, sempre há neles, apesar de suas práticas, sempre há neles uma certa noção entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, né? Nós podemos mostrar a fé cristã como uma fé racional, uma fé com comprovação histórica. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 8. Só um minuto. Pronto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 8, diz o seguinte, sobre a ressurreição de Jesus, né? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Então, essa daqui é só uma dos relatos históricos. Nós podemos ver também que historiadores fora da Bíblia, linguistas fora da Bíblia, arqueólogos fora da Bíblia, fizeram descobertas que comprovam a autoridade da Bíblia. Tanto uma autoridade divina como uma autoridade também histórica, né? Ela tem relatos de impérios que existiram. A Bíblia conta a história da humanidade. Então, essas são algumas das abordagens, né? Para finalizar, chegar no final, a cosmovisão ateísta e a cosmovisão hedonista foram os dois personagens que nós não fizemos. No momento estávamos com poucas pessoas. Então, a cosmovisão hedonista, como fazer a pessoa ir da crença do prazer passageiro à alegria eterna, né? O hedonista é uma pessoa que o hedonismo é uma filosofia, uma crença que busca o prazer a qualquer custo, seja ele o prazer físico, o prazer mental, intelectual ou sensorial.
Só que o hedonismo, ele promete liberdade, mas entrega escravidão. Como nós vemos lá em João, capítulo 8, versículo 34. Jesus falou, né? Digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então essa busca pelo prazer a qualquer custo, essa vida de pecado, na verdade não é liberdade, como eles dizem, mas é escravidão ao pecado. Alguns argumentos, pressupostos comuns que eles usam é a busca do prazer, o prazer é o bem supremo, a liberdade é a ausência de limites, e a vida é agora e o futuro é incerto. Mas isso traz conflitos centrais com o cristianismo, com a Bíblia, onde nós vemos, né, que o prazer sem Deus se torna vazio, a liberdade sem limites leva à escravidão do pecado, como já vimos. Eles acham que são livres porque fazem o que querem, o que dá prazer, mas eles são escravos das suas práticas, né? E a busca por sentido sem eternidade resulta em desespero, é uma vida vazia. Então, na prática, nós podemos ver que o hedonista, ele é uma pessoa que experimenta frustração e vazio. Nós podemos apresentar Eclesiastes 2. Eclesiastes 2, versículos 10 e 11 dizem o seguinte: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei de todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então, Eclesiastes, nós temos Salomão, foi um dos homens mais ricos. Ele teve tudo o que os olhos desejaram, né? Como diz aí. Não negou nada que os olhos desejaram, não recusou nenhum prazer que o coração desejou, mas ele descobriu que tudo isso sem Deus é vaidade, tudo isso sem Deus é inútil. E somente Jesus pode nos trazer um sentido de propósito. Amém? Então, finalizando e resumindo, recapitulando meio que o passo a passo, os princípios gerais para todos os contextos, né, de conflitos com essas cosmovisões. O que nós devemos fazer? Orar e depender sempre do Espírito Santo, estarmos preparados, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, ouvir antes de falar, identificar assim então a cosmovisão por trás da pessoa que está falando, né? Confrontar com amor e clareza, apontando sempre para Cristo e chamando ao arrependimento e à fé. Amém? Concluindo, toda cosmovisão que rejeita Cristo é insuficiente para explicar a realidade e incapaz para salvar o homem. O evangelismo bíblico confronta tudo isso com a verdade e com o amor, né? E o cristão é chamado a conhecer o evangelho profundamente e anunciá-lo com discernimento, fidelidade e compaixão, confiando que somente o Espírito Santo pode abrir os olhos do coração. Então, às vezes a gente num debate e se exalta, quer empurrar logo a Bíblia dentro da cabeça da pessoa. Então devemos orar, depender do Espírito Santo, ouvir antes de falar e fazer tudo isso com a verdade, com amor, com compaixão e ter em mente, né, que a salvação ela vem pelo Espírito Santo. Não importa quanto acalorado a gente for nesse debate, nós devemos apresentar a Bíblia porque é Jesus quem vai fazer a obra na vida dessa pessoa. Amém? Algum comentário? Alguma dúvida?